Bom dia, meu nome é Fernando Bezerra. Eu escrevo aqui no Rimpadão, coluna na Portas da Percepção, toda quinta-feira, às 10 horas. A gente tem um post semanal. Bem, eu vim falar hoje com vocês sobre uma pesquisa que realizei para a conclusão da pós-graduação de teoria e prática junguiana no campo da psicologia, sobre o uso contemporâneo do Badu Negro. Bem, em primeiro lugar, é preciso especificar o que é um Badu Negro. O Badu Negro são sementes de uma planta conhecida como Hipométria violácea ou Hipométria tricolor. Bem, elas são essas sementes aqui, que são pretas, angulosas e contém como princípio ativo o LSA, ou amida de ácido delisérgico. Bem, essas sementes não são proibidas por legislação, mas a extração do LSA sim é proibida através de convenções internacionais na década de 70 que o Brasil é signatário. Foram proibidas, esse princípio ativo evidentemente foi proibido na época onde o movimento hippie ganhou bastante força e várias forças contestadoras. Portanto, o Estado, é claro, quis ampliar os seus braços e aumentar seus aparatos repressivos e de controle da população e do seu, na verdade, de controle do seu corpo, né? Docilizando o corpo e os comportamentos pessoais e privados das pessoas, sendo, é claro, uma atitude antidemocrática. Pois bem, para realizar essa pesquisa, eu entrevistei usuários do Badu Negro, utilizando o discurso de direito coletivo. O discurso de direito coletivo, ele é uma metodologia, né, criada pelo Lefebvre e bem, que visa tornar mais clara uma dada representação social, bem como um conjunto de representações que conformam um dado imaginário. Então, ele na verdade vai fazer a soma de discursos sem perder o próprio discurso, que era uma crítica bastante difundida entre vários teóricos. Mas vamos ao Badu Negro. Ele também é chamado de osso das crianças ou pelos zapotecas de Laja Shenash, ou semente da Virgem. Esse nome de semente da Virgem, de onde deriva o termo contemporâneo mexicano, semente da Virgem, teve uma relação com o uso originário pelos xamãs, onde a pessoa estava enferma,
xamã utilizava essas sementes e o enfermo também, e essas sementes eram maceradas antes por crianças, por meninas que fossem virgens. E então ela é utilizada pelos dois, para o xamã rastrear a doença, rastrear a enfermidade física ou mental. Quem sintetizou o LSD pela primeira vez foi Albert Hoffman, assim como o LSD e a psilocibina. Era muito. Essas sementes são bastante semelhantes. Tem LSA, assim como as sementes do Lolipui, que são as sementes da planta Riviera corimbosa, e eram utilizadas também para curar afecções físicas, como flatulências, problemas venéreos, e atenuar dores e remover tumores. Segundo Antônio Furtado, essas sementes eram utilizadas para a prática da adivinhação, ritos de iniciação e cura de enfermidades. Bem, através dessa nossa pesquisa, a gente pôde observar que os usuários entrevistados adotavam práticas de redução de danos, embora pudessem não nomear dessa forma. Por exemplo, enquanto uma pessoa utilizava as sementes, outra pessoa que não as havia utilizado, mas experiente, permanecia do lado. Dessa forma, controlava e inibia riscos que poderiam advir desse uso por pessoas que ainda não tinham bastante conhecimento desses estados alternativos de consciência. O uso era normalmente orientado ou direcionado para um cuidado de si, uma procura de renovação e autotransformação, que nos leva também à antiga noção de religare, que é a maneira como Jung, já que foi nossa referência metodológica, entende religião ou atitude religiosa, diferente do que ele chama de religião confessional, que estaria ligada a dogmas. Então, a atitude religiosa, no sentido estrito, seria não a pessoa que vai a uma igreja ou que vai a um determinado templo, mas é aquela pessoa que tem um contato imediato, direto, com o luminoso, utilizando o termo de Rudolf Otto. Bem, esse luminoso, esse número, que a pessoa tem um contato direto, portanto, difere radicalmente de um dogma estrito ou encouraçado, um dogma que não é capaz de se modificar. Bem, as perguntas feitas aos usuários, foram 6. Como você faz uso das sementes da Hipomélia violácea? Foi a primeira. Existe alguma preparação das sementes? A
segunda foi: existe alguma preparação psicológica ou espiritual? Quais? Terceira, e física, quando você faz uso das sementes, existe alguma modificação, uma mudança antes do após do uso nos hábitos alimentares, por exemplo? Quarto, há alguma finalidade no uso das sementes? Cinco, elas têm algum efeito em você? Quais? Seis, em que contexto você utiliza as sementes? Sozinho ou acompanhado? Existe algum procedimento ritualístico neste uso? Essas foram as perguntas. Dentro da psicologia junguiana, embora seja uma psicologia que a gente chama, que o próprio Jung chamou de psicologia complexa, ela não foram muitos os estudiosos, os psicólogos junguianos que estudaram o uso de substâncias psicoativas. O principal, talvez, desses teóricos, internacionalmente falando, mais conhecido, foi o Luiz de Zoja, que escreveu o livro Nascer Não Basta, que fala das substâncias psicoativas, desse uso, tanto tradicional quanto contemporâneo, como se fosse uma iniciação. Né? E uma iniciação envolve uma morte de um estado anterior e um renascimento posterior. Ele considera que esse uso, essa iniciação, ela ocorria nos usos tradicionais, mas que diante do modelo consumista do mundo consumista, ela não ocorre hoje em dia. E foi exatamente isso que a gente quis ver se de fato ocorria na prática através dessa pesquisa. Tá? Essa pesquisa, na verdade, não foi suficiente para ir contra ou corroborar essa tese, mas certamente ela nos mostrou e nos deu o primeiro insight que não é possível pensar como Zoja que todo o uso de substâncias psicoativas nos leve ao que ele chamou de iniciação negativa, que seria uma inversão dessas fases de morte e renascimento. A pessoa primeiro renasceria e depois teria uma morte mais física, mais literal, ou então ela ficaria presa num determinado estado. Né? Na verdade, a nossa pesquisa não confirmou essa tese, ao contrário, nos levou à visão de que os enteógenos hoje são utilizados com finalidades de autotransformação e autorrenovação. Só para a gente citar um exemplo, eu vou ler aqui para vocês o discurso sujeito coletivo da pergunta 4, que foi o seguinte:
com o enteógeno, eu quebrei aquela minha percepção egóica do eu e encontrei outra coisa completamente diferente. Isso mudou minha vida e minha própria maneira de lidar comigo. Tive comportamentos diferentes, tive alguns insights. Eu senti assim, como se as duas extremidades do meu cérebro fossem vazias, sabe? Tive assim uma alteração muito grande e eu senti muito esse efeito espiritual anterior, entendeu? Porque parecia que estava diferente, eu estava me sentindo diferente. Era como se eu não precisasse utilizar da razão, porque a razão ia limitar o que eu queria expressar. Então eu tinha que falar por meio de metáforas, por meio de poemas. Creio que a expansão de consciência que temos no momento que estamos sob efeito do enteógeno nos permite ver muitas coisas sem bloqueios e com clareza. Também houve muitos efeitos no que concerne ao ser e como ser, justamente por ter uma visão de outra percepção totalmente distinta da percepção habitual, sem aquela crosta de pensamentos repetitivos, comuns e obsessivos. Acho que de todos os efeitos, o que eu julguei mais benéfico foi ver que vamos e estamos muito além disso, muito além dessa rotina e desses sentimentos comuns. Podemos ver que há alguém que nós somos muito diferente do que gostaríamos de acreditar que realmente somos. Ainda que por um momento me encontrar comigo mesma e ver que há muito de mim que eu ainda não pude acessar, que há muito de mim que eu não conhecia e que há muita beleza em mim mesmo que eu jamais tinha notado em qualquer outro momento da minha vida. Esse é um discurso de coletivo. Bem, o que a gente pode observar aí também é um encontro com o inconsciente, né? Com aspectos ainda desconhecidos da personalidade e que é bastante diferente do que a gente poderia imaginar pela perspectiva da psicologia freudiana, com a queda do superego ou do supereu, das resistências. A gente não observa simplesmente uma natureza mais pura ou impulsos, pulsões do id. O que a gente observa, na verdade, é uma quebra dessa persona, dessas máscaras sociais e ampliação da consciência. Essa ampliação da consciência, claro, pode ser muito dolorosa, destrutiva até em algum momento. Mas, por outro lado, o que a gente observa e a teoria junguiana corrobora isso é que o inconsciente possui um potencial positivo enorme e que, ao entrar em contato com essas experiências, a gente acessa não só um lado negativo ou sombrio da nossa personalidade, mas muito mais do que isso, vivências muito intensas
de um lado muito bom ou muito interessante da personalidade que não tínhamos antes, né? E talvez a gente possa falar muito além disso, mas nos referindo especificamente à psicologia, eu acredito que a gente tem que pensar por esse viés. Bem, esse é um pequeno resumo, né? Claro que 10 minutos não dá para falar absolutamente nada, né? Acho que é uma pesquisa ampla e ganhou o concurso agora recentemente, né, no Fórum Plantas Enteógenas. Está lá, portanto, no fórum, vocês podem acessar no, é só entrar no fórum e até a próxima. Foi um prazer.